Quantas vezes você já disse para si mesmo que você dava conta de tudo, que você não precisava de ninguém, que você não precisava incomodar ninguém, que você era forte o suficiente e iria aguentar tudo sozinho? E no fundo, eu posso te dizer que não era força, mas poderia ser o medo de se mostrar vulnerável, medo de ser julgado, rejeitado ou visto como fraco. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. O preço invisível de tentar dar conta de tudo sozinho. E de como essa ideia de ser forte o tempo todo não só te afasta das pessoas, mas também pode te adoecer. Olá, meu nome é João Norato, eu sou psicólogo e eu quis trazer esse tema porque eu percebo isso muito nos atendimentos, pessoas que não querem demonstrar vulnerabilidade, que querem dar conta de tudo sozinhas, que acreditam que elas podem, aguentar tudo, todo o peso do mundo sem compartilhar, mas que isso elas acreditam que isso é uma demonstração de força, mas na verdade isso pode estar levando elas para um esgotamento emocional. E eu percebo que na nossa cultura isso é muito forte, quase um ideal, de que o homem não pode chorar, que a mulher tem que dar conta de muita coisa, do trabalho, família, estudos, aparência, o profissional que nunca pode errar. Então existe sim um ideal que nós tentamos alcançar. Só que essa força, o jeito que a gente aprende, pode se tornar uma armadilha. Por quê? Quando você decide carregar tudo sozinho, sem pedir ajuda, você não demonstra, na verdade, força. Você está apenas se isolando. E eu vou te dizer uma verdade dura. Ninguém é forte o tempo todo. E você nem precisa ser forte o tempo todo. Por quê? Quem tenta ser forte o tempo todo vai acabar se quebrando por dentro. E sabe o que acontece quando você tenta carregar tudo sozinho? Você acaba reprimindo as suas emoções. Você aprende a engolir o choro, a não demonstrar fraqueza, a não falar das suas dificuldades, a sempre sorrir e dizer que está tudo bem, mesmo quando as coisas não estão indo bem. Mas as emoções, elas não desaparecem, elas vão se acumulando. Ansiedade, raiva, tristeza, fica tudo guardado, esperando o momento certo de explodir. E quando explode, e aí você tem uma crise de ansiedade, você tem um esgotamento, um burnout. Então, ficar acumulando emoções e não dizê-las não é a melhor opção. Você também pode começar a viver em um estado de alerta, como se o tempo todo você precisasse provar que está no controle. Isso acaba gerando uma tensão muscular. Pode gerar insônia, pensamentos acelerados. E aí é o seu corpo que vai pagar a conta de todas essas emoções que você está tentando reprimir, não deixando transparecer o que de fato você está sentindo. Você também pode se desconectar das pessoas. Quem está no seu redor passa a acreditar que você realmente não precisa de nada. Por quê? Você não pede, você não demonstra que precisa. E isso, inclusive, eu percebo nos meus atendimentos que as pessoas elas têm uma reclamação sobre isso. Por quê? Elas sentem que as pessoas não se importam, mas na verdade elas não demonstram e não pedem. E aí elas entram nesse ciclo de eu não demonstro que preciso, as pessoas entendem isso como aquela pessoa é autossuficiente, então eu não preciso nem oferecer minha ajuda. Mas as pessoas, elas se sentem sozinhas. E aí é um ciclo que a pessoa não consegue sair, porque ela não consegue demonstrar, logo as pessoas não oferecem ajuda, apoio, e ela se sente cada vez mais sozinha. E o que muitas vezes acontece é quando essa pessoa ela realmente está disposta a falar sobre os seus sentimentos, as pessoas acabam invalidando ela, porque é uma coisa totalmente diferente, um lado que ela nunca mostrou. E aí, as pessoas não recebendo bem isso pode reforçar de que ela tem que aguentar tudo sozinha. Uma outra coisa que pode acontecer é que você acaba criando um ciclo de exaustão. O peso vai aumentando, mas você acaba insistindo de que você consegue dar conta de tudo sozinho. Até que chega um ponto em que qualquer detalhe parece insuportável. E aí você está num estado de exaustão. Você acaba se sentindo fraco justamente por não conseguir sustentar essa força, que você sempre exibiu. É como se você estivesse tentando carregar uma mochila cheia de pedras. No início pode parecer muito tranquilo, porque você está ali começando, está com vitalidade, está jovem, está com força. Mas na medida que o tempo vai passando, aquele peso que antes era muito fácil de carregar, vai fazendo com que você fique exausto, vai pesando cada vez mais. E se você não compartilha esse peso, chega uma hora em que não é uma questão de querer, o seu corpo simplesmente vai desabar. E a verdade é que ser forte não é precisar carregar tudo sozinho, é você conseguir pedir ajuda quando precisar. O que eu percebo nos meus atendimentos é que essa força ela acaba tendo um alto custo. Ansiedade constante, burnout,
Relações superficiais, porque você não consegue se conectar com as pessoas, você não consegue falar de coisas importantes, de vulnerabilidade. Dificuldade de confiar nas outras pessoas, achando que você sempre vai ser decepcionado. E a pior parte é que o sentimento de solidão, ele só aumenta, porque você não se conecta com pessoas. Por medo de ser julgado, por medo de ser visto como fraco. E pode ser que você tenha pessoas por perto, mas você acaba não conseguindo se conectar e, consequentemente, você não consegue ser visto de forma inteira e verdadeira. E como você pode sair dessa armadilha? Eu vou tentar aqui ser prático para que vocês já saiam desse vídeo com algumas opções, do que fazer para poder lidar com essa situação. Mas lembra, gente, essa é uma questão muito mais profunda, que em um vídeo você não vai conseguir mudar. É um padrão que você vai ter que trabalhar em terapia. Mas o primeiro ponto é você conseguir reconhecer os seus limites. Você precisa aprender a dizer que você não está bem e que isso não é fraqueza, é honestidade. A verdadeira força começa quando você admite a sua própria vulnerabilidade. Você precisa começar a exercitar, pedir ajuda em coisas pequenas, em coisas que você realmente precisa e necessita. Você pode começar a pedir pequenas opiniões, dividir uma certa responsabilidade, aceitar que alguém cuide de algo da sua vida ou de você quando você realmente precisar. Isso ensina a sua mente de que pedir ajuda não é fraqueza, mas é algo comum que todo mundo deveria fazer. E lembra, gente, você não vai fazer isso com todo mundo. Você vai escolher pessoas próximas, pessoas que trazem espaços seguros, onde você se sinta bem. Pode ser um amigo de confiança, um grupo de apoio. E também tem a terapia. Ter um lugar onde você consegue baixar essa guarda e ser quem você é, sem ser julgado, isso é muito importante. O segundo ponto é redefinir o que é ser fraco e o que é ser forte. Às vezes, esse conceito está muito desorganizado para você. Ser forte não é nunca cair, é cair e conseguir se levantar. Não é não sentir dor, é aprender a lidar com a dor sem se abandonar. Não é carregar tudo sozinho, é saber quando dividir o peso. Ser forte não é nunca precisar de ninguém. Ser forte é ter coragem de dizer: eu não dou conta sozinho, eu preciso de ajuda. E se você chegou até aqui, eu quero que você guarde isso. Você não precisa aguentar tudo sozinho, você não precisa ficar provando nada para ninguém o tempo todo. Você não precisa estar sempre no controle de tudo. Porque, no fundo, a vida fica muito mais leve quando você se permite ser humano. E ser humano significa sentir, pedir, dividir, errar, aprender e também não dar conta de tudo. Isso é ser humano. E se você sente que está ficando muito pesado, viver nesse ciclo, a terapia pode ser o caminho que vai te ajudar a se libertar dessas amarras emocionais, desses padrões que só te jogam para baixo. Então, se fez sentido, me chama aqui por esse número e agende a sua primeira sessão. Você pode mandar um WhatsApp nesse número que está aparecendo na tela ou clicar no primeiro link da descrição. Você vai ser redirecionado para o meu WhatsApp e nós iremos marcar uma sessão inicial para você. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, curta, compartilhe com pelo menos uma pessoa e chama ela para cá, porque nós estamos construindo aqui uma comunidade que busca desenvolver-se, busca conteúdos que elevem. E esse é o meu objetivo, trazer aqui conteúdos que te elevem e causem uma profunda transformação na sua vida. Nós temos um encontro marcado aqui toda segunda-feira às 20 horas. Até a próxima semana.